Paz para todo o povo de Deus, amém? Amém. Estamos muito felizes nessa noite, porque mais um dia nos fez o Senhor. Eu quero, sem perca de tempo, pedir que os irmãos abram em 2 Reis 5. Vamos ler apenas alguns versículos, para não perdermos tempo. Diz assim: o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grande vitória à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina, disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou a sua roupa e disse: acaso sou Deus para dar vida e tirar a vida? Por que esse homem me pede para que cure um leproso? Como podem vocês ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei havia rasgado as suas roupas, mandou-lhes a mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Naamã então foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro lhe dizer o seguinte: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do seu Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores que qualquer rio em Israel? Será que não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta, partiu furioso. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor teria feito. Por certo, deve obedecer à instrução dele, pois apenas disse: vá, lave-se e será curado. Então Naamã desceu. Repita: então Naamã desceu. Mais forte: então Naamã desceu ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus, e sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Poderia sentar em nome de Jesus. Queridos, eu estava meditando nessa palavra alguns dias atrás, e por diversas vezes o Senhor tem confirmado essa palavra no meu coração, e hoje nos louvores Ele confirmou ainda mais, e quando a Biazinha veio cantar aqui, Ele confirmou ainda mais. E você me pergunta: Daniel, por quê? O que tem tudo a ver isso com essa palavra? O tema dessa palavra é tirando a capa da soberba. Tirando a capa da soberba. Muitas das vezes nós viemos aqui em cima e nós pregamos e algumas pessoas acham que o nosso ego vai lá em cima. Deixa eu te falar algo. Se nós não tivermos a humildade de uma criança, nós não veremos a Deus. Por isso que eu falei que a palavra, ela se confirmou quando a Bia veio aqui cantar. Esses dias, um homem de Deus aqui dessa igreja, sem perceber, ele fez algo que confirmou essa palavra no meu coração. Eu fui ali beber água no cantinho e estava sem copo, e quando chegou o copo, o irmão falou assim:
calma, espera um pouquinho. E ele encheu o copo e ele me deu. Esse homem aqui é um presbítero da casa do Senhor. Ele preferiu, ele mesmo sendo um presbítero, ele preferiu me servir. Nosso irmão Eudes. E eu estava observando, eu sou um pouco observador, ainda há pouco, que o nosso irmão, mesmo sendo um presbítero da casa do Senhor, ele estava ali para servir os nossos pastores. Queridos, enquanto a gente não largar a nossa capa da soberba, do nosso ego, eu sou um presbítero. O irmão poderia pensar, eu sou um presbítero, quem tem que servir água para mim é o varão é o obreiro. E hierarquicamente, no mundo espiritual, eu estou acima dele. Mas não, ele preferiu me servir uma água. Deixa eu contar um pouco dessa história para você. Naamã, ele era um homem muito respeitado. Ele era o chefe do exército do seu rei. Então todo mundo tinha um respeito muito grande por Naamã. Todo mundo olhava para Naamã com outros olhares. Nossa, ele é o cara, ele é o homem de respeito do rei. Mas Naamã tinha uma doença que ninguém conseguia curar. Ele era leproso. Então uma menina que ele levou cativa para sua casa, ela acabou vendo toda aquela lepra que ele tinha, e ela pensou com ela mesma: quem dera se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que mora em Samaria. Logo, quando a esposa dele ouviu aquilo e falou com ele: amor, olha só, vamos até Samaria, vai até Samaria, lá tem um homem que pode te curar, lá tem um homem que pode te sarar. O coração dele se encheu de esperança, eu acredito, porque ele queria, nada podia fazer ele ser curado, e ele queria ser curado daquela lepra. Então ele foi até o rei, ele falou: rei, olha só, eu preciso de um favor. Eu preciso que o Senhor me envie até a cidade de Samaria, porque lá tem um homem que pode me curar. Então o rei foi, ele era o homem de confiança do rei. Então o rei foi e atendeu o pedido dele, enviou uma carta, como a palavra diz. E naquele lugar, quando chegou, o rei ficou desesperado, porque a carta parecia que era como se fosse o rei curar Naamã. Mas não, existia um homem de Deus, existia alguém separado para orar e aquele homem ser curado. Mas Naamã, ele foi com todo o seu ego, ele foi com todo o seu dinheiro, ele foi com toda a sua bagagem. Ele não foi somente atrás de ser curado, ele foi atrás de comprar aquela cura, comprar aquele milagre. Ele levou com ele 350 quilos de prata, ele levou com ele 75 quilos de ouro para poder comprar o seu milagre, para poder comprar a sua vitória. E muitas das vezes nós achamos que uma roupa bonita, muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós temos vai trazer algo para nossas vidas. Querido, deixa eu te falar uma coisa: se você não estiver na presença de Deus, se você não se ajoelhar perante o Senhor, nada vai acontecer na sua vida. A vitória não chegará até o teu coração, a vitória não chegará até a tua família. Então ele pegou todos os seus cavalos e carruagem e foi até a casa do homem do Senhor, do homem de Deus. E quando chegou lá, varão, o que aconteceu? O varão mandou um mensageiro falar para ele: olha, faz o seguinte, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará curado. E ele se encheu de furor. Poxa, eu sou um homem muito importante, quem é esse homem de Deus para não me receber? Quem é esse homem para não receber o chefe do exército do rei da Síria? Ele foi com toda a sua altivez, ele foi com todo o seu orgulho, ele foi com todo o pensamento de que ele era o cara. Mas não, ele não era o cara. Deus não iria fazer nada enquanto ele não largasse o ego dele, enquanto ele não largasse o pensamento de que ele poderia comprar a vitória dele. Deus não quer. Muitas vezes a gente fala aqui de oferta, muitas vezes a gente fala aqui de dízimo. Querido, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer que você faça prova dele. Ele quer que você entregue aquilo que você tem para você ser abençoado.
Não teve ninguém na Bíblia que recebeu algo sem ter dado nada antes. Já falei isso algumas vezes no momento de oferta. Então o que ele fez? Ele virou as costas e foi embora. Vou embora porque esse homem não tem nada a ver do que me falaram. Esse homem não quis me receber. Eu sou um homem muito importante. Mas teve algumas pessoas que estavam junto com ele e falaram: meu senhor, desculpa, mas se ele tivesse te pedido algo muito mais difícil, você não teria feito? E ele virou para o homem: mas por que ele não me chamou para mergulhar no rio Abana ou no rio Farfá? Acaso eles não são dignos de eu ser curado? E foi uma incógnita que veio no meu coração. E eu fui pesquisar o porquê disso. E eu vi o significado de Farfá: espetar com farpas. Aí eu fui pesquisar o significado de Abana: pedregoso. E logo após eu fui pesquisar o significado de Jordão: aquele que desce. Aquele que desce. O que Deus queria fazer com ele era que ele descesse. O mistério não estava no que ele podia pagar ou no que ele podia fazer. O que Deus queria dele era que ele descesse. Muitas vezes a gente, com nossa altivez: não, eu sou um obreiro, não, eu faço parte da mídia, eu faço parte da equipe de louvor, eu sou mais santo do que aquele irmão, eu sou mais santo do que aquela irmã. Você não sabe de nada, porque aquele que não sabe descer não vai saber subir. A minha roupa é mais bonita do que a dele, a minha roupa é mais bonita do que a dela. Você não sabe de nada, porque essa roupa que nós vestimos aqui vai ficar aqui na terra mesmo. Mas a roupa que nós vamos vestir ao chegar na cidade celestial, querido, é umas vestes novas. Isso aqui não vale nada para ele. Isso aqui não vale nada para ele. Então Naamã foi e tentou: não tenho nada a perder, vou mergulhar nesse rio mesmo. E ele deu um mergulho, deu 2, deu 3, olhou para a pele dele: tá vendo aí, meus soldados, olha só, a minha pele ainda está assim. Sabe por quê? Porque quem é soberbo tem pressa. Quem é soberbo quer tudo para ontem, porque acha que pode comprar, que acha que pode ter na hora que ele quer. Mas não era no tempo dele, era no tempo de Deus. Então ele deu o quarto mergulho. Então ele deu o 5º mergulho. Então ele deu o 6º. Quando ele deu o 6º, ele viu uma parte que já estava curada. Então ele encheu o seu coração de esperança. E antes de o milagre acontecer, que ele mergulhou, e quando ele voltou, a pele dele estava curada. Mas antes disso, ele teve que descer. Ele teve que entender que aquilo que ele tinha não podia comprar um milagre. Daí então que ele voltou e quis abençoar o homem de Deus. E daí então, depois que ele desceu, que o homem de Deus o recebeu. Depois que ele desceu da sua altivez, depois que ele desceu do seu orgulho, depois que ele percebeu que não podia comprar o seu milagre, a sua vitória, aí sim, o homem de Deus falou assim: agora sim você está apto a falar comigo. Agora sim, nós vamos conversar. Então ele quis abençoar, da mesma forma, o homem de Deus, e o homem de Deus falou: não, o que você recebeu foi de Deus, é de graça. E eu comecei a palestrar com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? E Ele me levou lá na história de Moisés, quando Moisés saiu do Egito, e Moisés foi para o deserto, e ele casou, e quando ele se mostrou a Moisés, com a sarça ardente, e ele falou assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde pisa é santa. Deu um nó na minha cabeça: Senhor, por que tira a sandália dos pés? Sendo que ele estava no monte, e o monte teoricamente é de areia, é sujo. Moisés tinha que descer do salto dele.
Moisés ainda tinha algumas manias ainda do Egito, sabe? Moisés era tratado como um príncipe, então ele tinha algumas manias do Egito. Moisés, ele tinha tudo que ele queria. Moisés já tinha casado, então a esposa sempre cuidou muito bem dele, mas ele tinha que descer do salto dele. E o chinelo, ele serve para quê? Para não sujarmos os nossos pés, correto? Toda sujeira, toda imundícia que um dia ele tinha pisado na cidade do Egito, ao descer daquele salto, ele largou aquela sujeira. Naquele momento ele declarou para o Senhor que ele era pequeno. E o Senhor disse para ele que quem o enviou, diga que o Eu Sou o enviou. O Deus Eu Sou que me enviou. Moisés não estava indo por ele mesmo. Talvez tudo que Moisés fazia no Egito era por ele mesmo, era no nome dele ou no nome de Faraó. E o que Moisés começou a fazer daquele momento por diante, ele estava debaixo de uma visão, a visão de Deus, querido. Quando Ezequiel foi levado no vale de ossos secos, Deus foi e o que Deus fez com Ezequiel? Deus levou Ezequiel ao redor, fez caminhar ao redor. E por que Deus fez Ezequiel caminhar ao redor? Incógnitas que vêm na minha cabeça, eu sou curioso. Por que Deus fez? Senhor, por que o Senhor fez caminhar ao redor? Para você não ser soberbo e pisar no osso de ninguém. Porque quando o osso fosse restaurado, quando criasse carne, um dia ele poderia ajudar Ezequiel. Aquele osso que estava seco, aquela pessoa que você olha, está lá fora. Aquela pessoa não presta para nada. Aquela pessoa ali já está perdida, vai para o inferno. Aquela pessoa que você olha, porque no momento ela está ruim, está passando por um momento difícil, e você já julga, já faz um pré-julgamento dessa pessoa. Como se você fosse santo demais. Como se eu fosse santo demais. Muitas das vezes eu olho, não tem jeito mais para essa pessoa. Essa pessoa não vai para o céu. Nós estamos pegando a mania de querermos ser Deus. Queremos ser juízes, porque já sentenciamos algumas pessoas. Já sentenciamos aquela pessoa ali, aquela pessoa vai para o inferno, porque ela está fazendo isso. E por que você não está pregando para essa pessoa? É muito fácil, querido, a gente olhar o erro de uma pessoa. É muito fácil a gente querer questionar as pessoas. Mas por que a gente não estende a mão? Eu estava conversando esses dias com um jovem no meu trabalho. Minha esposa conhece ele, o Vinícius. E ele entrou agora para a maçonaria. E a família dele, que é evangélica, começaram a criticar ele. Começaram a criticar, começaram a falar mal, Eu falei, Vini, aí ele veio falar comigo, porque nós entramos juntos na empresa, a gente tem uma amizade muito bacana. E eu falei, Vini, olha só, no dia que a minha religião for maior que a nossa amizade, eu estou no lugar errado, porque Jesus, ele é amor. Jesus, ele não veio para pregar religião, Jesus veio para amar. Jesus veio para pessoas que estão, sedentas, para pessoas que estão caídas, pessoas que estão precisando ser curadas. Jesus podia muito bem fazer como de costume, e ao invés de passar naquela cidade ao redor, como sempre fazia, ele preferiu ir até aquele tanque, esperar por aquela mulher. Aquela mulher que, se o mundo fosse olhar nos dias de hoje, ela não teria mais jeito, porque já tinha casado várias vezes, porque era amante. Para aquela mulher, nós, olhares humanos, para ela não tem mais jeito. Mas Jesus não, Jesus preferiu ir e olhar para ela com os olhos de amor. Quando nós cantamos aqui em cima,
que nós queremos ser os olhos de Deus aqui na terra, queremos ser as mãos de Deus aqui na terra, queremos ser os pés de Deus aqui na terra, será que nós estamos fazendo isso de verdade mesmo? Será que nós estamos olhando para uma pessoa que deveria estar aqui dentro e está lá fora com olhos de amor? Será que nós estamos estendendo as mãos como Jesus estenderia? Porque é muito fácil subir aqui e olhar com os teus olhos de amor. É muito fácil subir aqui nesse altar e falar dos olhos do amor de Deus. Mas viver esse amor é difícil. Viver esse amor é difícil. Porque é muito mais fácil julgar do que amar. É muito mais fácil colocar para fora, colocar um problema para fora, do que resolver o problema aqui dentro. Ter um problema aqui, vou embora, vou sair da igreja. Não ter humildade para falar com a liderança. Vou embora dessa igreja, não quero mais. Cadê a humildade? Estamos falando nessa noite, queridos. Eu estou falando de renúncia, de humildade. Aquilo que Jesus teve, Jesus poderia vir. O Senhor Jesus também me levou. Eu estava lendo um pouco sobre Lúcifer. Ele tinha tudo no céu. Ele era rodeado por pedras e tudo mais. Mas ele queria mais. A soberba dele falou mais alto. Mas Jesus, que tinha e tem tudo, ele preferiu vir ao mundo em uma manjedoura. Olha só. As pessoas, hoje eu estava falando com um cliente, mas os crentes fazem isso, é proibido, não é, Jesus curou, Jesus transformou a água em vinho. E aí? As pessoas beberam, mas ele bebeu? Eu sou guiado por ele, não pelas pessoas que estavam com ele. Porque se eu fosse guiado por pessoas que estavam ao redor dele, Judas o traiu, começando aí, e estava do lado dele. Se eu fosse guiado pelas pessoas que estavam ao redor de Cristo, Pedro o negou, estava junto com ele. Eu não sou guiado, eu não posso ser guiado pelas pessoas que estavam ao redor dele. Eu tenho que ser guiado por ele. Eu tenho e preciso ser guiado por ele. Que nós possamos, a hora já se foi. Eu adiantei o máximo que eu podia ter adiantado, mas a hora já foi. Então, querido, não venha para a casa do Senhor achando que eu vou com essa roupa mais bonita, porque com essa roupa eu vou ser abençoado. Eu vou para a igreja com o melhor tênis, porque com esse tênis eu vou ser abençoado. Daniel, eu estou errado em fazer. E querido, você tem e deve de vir para a igreja arrumado, mas vem para ele e por ele. Não vem pensando que outras pessoas vão te ver, outras pessoas vão falar: nossa, a roupa do irmão, da irmã é linda. Muitas das vezes eu estou em casa me arrumando e eu fico pensando: caramba, essa roupa aqui vai ficar legal, mas eu acho que o Senhor vai se agradar mais dessa roupa aqui. Eu acho que o Senhor vai se agradar mais dessa calça aqui. Eu não vou estar me expondo e tudo mais. É você se preocupar com o que o Senhor Jesus vai pensar de você. Vistam a roupa pensando: nossa, será que Jesus vestiria essa roupa? Porque ele não tinha espírito de altivez. Ele não tinha um espírito orgulhoso. Nosso Jesus era humilde. Ele veio numa manjedoura. Mesmo podendo vir em um palácio, ele veio numa manjedoura. Ele preferiu morrer na cruz como um ladrão por mim e por você. Se coloque de pé nessa noite. Davi, ele era o menor da sua casa.
Davi, ele era o menor dos seus irmãos. Quando o profeta Samuel foi na casa do varão, falou: olha só, um dos teus filhos será o rei da nossa nação. E ele já pensou: nossa, Eliabe, com certeza, é meu filho mais forte. Não é Eliabe. Então ele chamou o próximo: esse aqui é o mais inteligente. Não é. Não, mas esse aqui sabe fazer melhor isso. E foi chamando. Cadê? Acabaram os filhos? Não, ainda tem um. Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando. E por que os irmãos não estavam trabalhando também? Existe uma frase que eu falo muito, principalmente no meu trabalho, que um desenhista famoso, ele falou o seguinte: que a inspiração venha não depende de mim, o importante é ela me encontrar preparado. Não depende dele, de um desenhista, a inspiração vir, mas ele tem que estar com o pincel e a tela na frente. Davi estava no pasto trabalhando, ele estava sendo preparado para o que estaria por vir na vida dele. Se coloque na presença do Senhor para trabalhar. Não se acovarde pensando do que vai vir. Vou sofrer retaliações do que eu vou fazer. Não, querido. Seja forte e corajoso. Faça como Jesus. Faça como Jesus. Não tenha medo do que irá vir. Jesus sabia que ele iria morrer. Tem uma palavra na Bíblia que fala que Jesus disse: eu venci o mundo. E o bacana de um técnico de futebol, não existe um técnico de futebol que nunca ganhou nada. Não existe um técnico de futebol que nunca ganhou nada. No passado dele, ele foi um jogador, um dia ele ganhou alguma coisa. Então, eu prefiro seguir a Jesus, porque ele venceu o mundo. O meu Jesus venceu o mundo, então eu vou estar seguindo ele, e eu vencerei esse mundo. Nós venceremos esse mundo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero bendizer o teu santo nome, Senhor. Paizinho querido, eu quero te pedir também perdão, ó Pai amado, se nós alguma vez fomos soberbos na tua casa ou fora da tua casa, Senhor. Paizinho querido, me perdoa, Pai amado, se um dia eu usei, ó Pai amado, de soberba do meu trabalho, ó Pai. Mas, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te engrandecer por ter me mostrado, ó Pai amado, que a soberba não pode fazer parte das nossas vidas. Ó Pai amado, que a soberba, ó Pai amado, nunca irá comprar milagre ou vitória nenhuma, Senhor. Paizinho querido, eu quero te agradecer, ó Pai amado, por estar abrindo os nossos olhos nessa noite. Ó Pai amado, porque se estávamos, ó Pai amado, com a sandália do Egito nos nossos pés, ó Pai amado, que nós possamos, ó Pai amado, nessa noite, descer desse salto, descer, ó Pai amado, dessa sandália, e ó Pai amado, pisar de fato nessa terra que é santa, de fato, ó Pai amado, tomar o nosso lugar nessa terra, Senhor, como teus filhos. Senhor amado, nós aprendemos com essa palavra, Senhor amado, que o ministério de Moisés não começou, ó Pai amado, enquanto ele não tirou, Senhor amado, aquela sandália. Então, Senhor amado, se existia algum tipo de sandália, ó Pai amado, do Egito, se existia algum tipo de salto, ó Pai amado, nos nossos pés, tira agora, Senhor. E que nós possamos, ó Pai amado, ser livres e libertos, ó Pai amado, de todo tipo de soberba, de todo tipo, ó Pai amado, de maldição do passado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor com muita alegria.